Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui. Estava me lembrando aqui com a dona Marlene que essa foi a primeira casa que nós viemos falar sobre o filme dos Espíritos há um pouco menos de um ano atrás. Daqui nós demos mais de 60 palestras no período de divulgação do filme e graças a Deus fomos todos felizes. Fomos muito felizes em todas elas. O filme, graças a Deus, atendeu todas as expectativas e então essa casa nós guardamos com muito carinho, né? E é mais gostoso ainda quando a gente começa com música, né? Mostrando que estamos reunidos para uma festa, pois estar na presença de Jesus é sempre uma festa. Afinal de contas, o seu messianato se iniciou numa festa, uma festa de casamento, as bodas de Caná, ocasião em que ele transformou água em vinho. Olha que curioso, né? O primeiro milagre de Jesus foi uma festa. Era como se ele nos dissesse: o meu reino será uma festa de amor, uma festa de paz, uma festa de transformação. Se fosse diferente, ele teria feito o primeiro milagre num velório, transformando água em chá de carquejo, por exemplo. Não foi o caso. Hoje nós vamos falar de há muitas moradas na casa do Pai. Esse mesmo mestre querido, quando esteve conosco, entre tantas coisas bonitas que fez e que disse, ele nos disse: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós ainda temos muita dificuldade de compreender cientificamente esta condição de moradas exteriores ao planeta Terra. Nós estamos, segundo a doutrina dos Espíritos, no segundo degrau da escala dos mundos. Estamos num planeta de provas e expiações, né? Saímos do primitivismo, estamos em provas e expiações e caminhando para a regeneração. Tomara que seja logo, mas a gente não sabe exatamente quando é que vai ser. Também não deve ser tão distante. Seremos regeneração quando seremos 50% mais um. Olha aí, tomara que não seja tão distante, né? Eu, particularmente, por ser otimista, acho que não será tão distante. Aí algumas pessoas falam assim: mas o mundo vai de mal a pior. Será que o mundo vai de mal a pior? Ou será que o mal está agonizando e nos assusta? Há uma questão, se não me engano, de número 932, que o Kardec pergunta aos espíritos: por que no mal, o mal sobrepuja ao bem? E a resposta dos espíritos é porque os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando quiserem, preponderarão. Nesta casa do Pai chamada Terra, eu particularmente acho que nós estamos mais próximos. Há algum tempo, estava assistindo um programa de televisão, do maior canal de televisão, um programa jornalístico, né? E eles fizeram uma matéria onde a pessoa, um ator, entre aspas, estava na Avenida Paulista e deixava cair sua carteira. E da maior parte das vezes que a carteira caiu, alguém pegou e devolveu. Então o mundo não está tão ruim assim. Nós é que ainda nos assustamos muito. Mas nós ainda temos muita dificuldade de acreditar nestas tantas moradas na casa do Pai. Se formos especialmente ao interior, né? Porque a cidade de São Paulo, além de poluída, é muito clara, então é difícil a gente ver o firmamento todo estrelado, a quantidade de estrelas, de planetas, asteroides, né? Mas quando vamos ao interior, regiões mais afastadas, com menos iluminação, nós temos condições de ver uma infinidade de vida. E nos perguntamos: será que existe vida em outros planetas? Aliás, nem vamos pensar em outros planetas, vamos pensar no nosso plano, né? Dizem os espíritas que aqui está cheio de espíritos. Eu não os vejo. Como acreditar na reencarnação? Ou na vida após a morte? Eu li recentemente uma historinha que é bastante interessante para mostrar que é sempre uma questão de vista. A historinha, evidente, é uma brincadeira, mas bastante interessante. É a história de dois bebês gêmeos, né, que estão no útero, e eles estabelecem um papo um com o outro. Um pergunta:
você acredita na vida após o nascimento? O outro responde: certamente que sim. Deve haver algo após isto aqui. O cético responde: bobagem, não há vida após o nascimento. O cordão umbilical é muito curto, como é que nós vamos nos alimentar? E o outro disse: talvez nos alimentaremos de outra forma. Aí o cético fala: mas nunca ninguém voltou de lá. Bem, eu não sei exatamente como será, mas mamãe vai cuidar de nós. E o cético pergunta: você acredita em mamãe? Isso é uma lenda. E o espiritualista disse: eu sinto quando ela me afaga e quando canta para mim. Deus é isso. Cada nascer do sol é Deus nos afagando, é Deus cantando para nós, é Deus nos felicitando pela vida que brota e renasce, por todas as oportunidades desse dia que traz. Por mais que a noite anterior tenha sido uma noite de dor, o sol vem nos brindar. É o canto de Deus para conosco. Mas às vezes a gente acaba se transformando tão cientificamente, ou melhor, a gente às vezes acaba tão apurado nas questões da ciência e da ciência materialista, que às vezes a gente se afasta das outras descobertas tantos. Tem um ministro, no meio do século passado, eu me esqueci o nome dele, um ministro de um governo estadunidense, que ele disse o seguinte: no começo do século XX, ele disse o seguinte: tudo que há para ser inventado já foi inventado. Coitado, né? Isso no começo do século passado. Não existia a maior parte das grandes invenções que aconteceram. Mas o homem de ciência, quando ele não se apoia na necessidade de educação espiritual, muitas vezes ele cai na matéria. Nós temos um amigo médico, associado, membro atuante da Associação Médico Espírita do estado de Goiás, e ele recentemente estava nos contando que ele, espírita de berço, membro atuante da AME, estava vivendo uma crise de dúvidas, ceticismo. Difícil para um homem de ciência e para um homem estudioso das questões espirituais, de repente, viver uma dúvida se existe, se não existe. Nem era essa, mas as questões todas mediúnicas, ele estava com uma série de dúvidas. E aí Deus brindou com uma nova cliente. Essa cliente, esse é um médico homeopata, se aproximou dele e começou a narrar a ele, cético, entre aspas, que ela estaria no voo da aeronave Gol que caiu. Mas ali no salão de embarque, o amigo espiritual disse a ela: não embarque. E ela contando isso para ele, e ele falando: maluca, né? E ela não embarcou. Não embarcou ela e não embarcou o filho. Ela contando isso para ele, ele vivendo uma fase de ceticismo, o avião caiu. E tudo bem, e ele atendendo essa cliente. Aí no meio da consulta, ela notou que ele estava tenso, estava nervoso. Falou: doutor, o senhor está nervoso, né? Estou. Está com problema, não está? Estou. É com a sua mulher, não é? É com a minha mulher. Ah, ela está tendo sangramento, né? Sim, está tendo sangramento. Aí ele perguntou: é sério? Caiu o ceticismo, né? E nós somos assim. Às vezes nós acabamos nos afundando na ciência ou na falta de explicações ainda para que compreendamos as moradas da casa do Pai, a vida após a morte, o fenômeno da reencarnação, o verdadeiro conceito de doença, né? O verdadeiro conceito de doença é que de doença é o caminho da cura, né? Essas tantas coisas que que a ciência materialista ainda não explicou. Mas recentemente, o mundo científico, que precisa e irá se aproximar do mundo espiritual para trazer as respostas para os grandes enigmas existenciais humanos, recentemente, mas muito recentemente, tomou grandes 2 tapas na cara. O primeiro deles, quando caiu por terra o determinismo genético. Um estudo bilionário
que se iniciou na década de 90, mais precisamente em 1990, e que demorou 13 anos para se concluir. Esse estudo, no seu início, ele tinha por objetivo explicar toda a complexidade do ser humano, do humanoide, frente aos outros reinos, o reino animal e o reino vegetal, mais especificamente. Não se sabia ainda qual que era a quantidade de genes do gênero humano. Então partiu-se para se mapear a genética humana. Chegou-se à conclusão de que o homem é dotado de 30 mil genes. 30 mil genes. Sabe qual que é o problema? Uma mosca drosófica, que é uma mosca, era chamada antigamente como a mosca da fruta, ela tem 13 mil genes. Ou seja, nós somos um pouquinho melhor que uma mosca. Uma lombriga, isso mesmo, tem 19 mil genes. Como explicar toda a complexidade do homem, sendo que só 11 mil genes nos afastam de uma lombriga? Eu nunca vi uma lombriga dirigindo, né, ou dando aula. Nunca vi. Caiu por terra. O determinismo genético disse para o homem ciência que há algo por trás da matéria. Nós, graças ao trabalho de Allan Kardec e tantos outros, já sabemos do corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E o que é o perispírito, senão um modelo organizador biológico? Ou seja, existe o espírito. Este espírito, para habitar o corpo, ele se reveste de um corpo, né, material, mais sutil, que nós chamamos de perispírito. E é este perispírito que, ao acoplar-se ao organismo genético, dá as condições da vida que se inicia. Está aí a explicação de toda a complexidade, de toda a superioridade humana frente aos outros animais. Outro tapa na cara, esse mais recente ainda. A NASA divulgou no dia 2 de dezembro do ano de 2010, aliás, eles avisaram antes, e a imprensa, a NASA marcou uma coletiva de imprensa. A imprensa do mundo inteiro imaginou que eles trariam uma informação do tipo: descobrimos vida em outro planeta, ou capturamos um ET, né? Está nas nossas celas o ET de Varginha, algo do tipo, né? E qual não foi a surpresa? Que a vida que eles descobriram, e que mudava completamente o conceito de ciência, estava aqui na Terra mesmo. A ciência sempre teve como 6 elementos fundamentais para a vida orgânica: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Todo e qualquer organismo biológico deste nosso planeta escola precisaria ter esses elementos. E eis que descobriram, no Lago Mono, na Califórnia, uma bactéria que substituiu o fósforo pelo arsênico. Dali para diante, a ciência precisa rever conceitos, inclusive os biológicos, os químicos. Ou seja, ainda há muito que descobrir para que possamos nos educar verdadeiramente quanto às questões do espírito todas. Deixa eu tomar uma aguinha. Deus não dá asas às cobras. Alguns ufólogos sustentam que nós sempre recebemos visitas de seres de outros planetas e que esses seres abduzem, fazem isso, fazem aquilo. Ora, por que nós ainda não fomos a outros planetas? Deus nos permitiu que fôssemos até a Lua e que brincássemos um pouco de mandar um robozinho para Marte,
mas nós já estamos dando os nossos primeiros passos firmes na descoberta do universo. O primeiro deles é a humildade. Somos quase nada se pararmos para pensar em toda a vastidão e toda a imensidão do universo. Somos quase nada. Como acreditar que toda a vida se resume a este planeta aqui? Aliás, estamos todos muito preocupados, né? Que dizem que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo vai acabar, né? Aliás, eu tenho amigos que já falaram, vão se endividar em novembro. Coitadinhos, vão para o Serasa e para o SPC. Não vai acabar. Deus não, Jesus, o governador da terra, não faria uma casa, não administraria uma casa como essa para que ela simplesmente se extinguisse. Não é tão simples assim. Aí alguns dizem, mas nós estamos estragando o planeta. É verdade. Estamos estragando e a passos largos. Nós precisaríamos ficar 50 anos, se não me engano essa é a data, sem pescar um peixe, para dar condições que toda a vida marinha se desenvolvesse tal qual nós necessitamos que ela se desenvolva. As florestas, então, o que fizemos delas todas? A nossa atmosfera. Deus vai deixar que se acabe? Não é tão simples. Nós quebramos, nós consertaremos. Essa é a proposta educativa do Cristo. Essa é a proposta educativa que o Criador nos traz. Ele não nos pune. Ele não nos disse, você quebrou sua casa, vai ficar sem ela. Não, você quebrou sua casa, você vai arrumá-la. E mais que isso, eu vou te dar condições de que você a arrume. Essa é a proposta educativa espírita. Muitos dos nossos irmãos dizem, numa analogia, é muito comum isso acontecer, que aquele que matou alguém queimado, numa próxima encarnação, vai morrer queimado também. Não, vai ser bombeiro. A proposta educativa é essa. O convite para que ele se aliste como bombeiro vai acontecer reiteradas vezes. Se negar, aí a história é outra. Aí talvez o processo educativo venha pela dor. Este nosso planeta escola, este educandário, que tem nos abrigado já há tantas e tantas encarnações, alguns de nós talvez fomos os homens das cavernas deste educandário, e viemos aprendendo ao longo dos séculos e dos milênios, reencarnando, às vezes homem, às vezes mulher, às vezes saudável, se bem que o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde caiu por terra, né? Às vezes doente, às vezes rico, às vezes pobre, e educando-nos e crescendo em educação e espiritualidade. E entre outras coisas, nós tivemos a oportunidade, pela primeira vez, acho eu, a maior parte de nós que estamos aqui, estamos tendo a nossa primeira oportunidade de estar encarnado com uma ferramenta educativa das mais poderosas, que é a doutrina dos Espíritos. Estar encarnado neste momento da história humana, neste país maravilhoso, com todos os problemas que tem, mas neste país maravilhoso, e ter acesso à doutrina dos Espíritos, nos dá, pela primeira vez provavelmente em nossas existências, a ferramenta mais poderosa para o nosso êxito, neste planeta escola, nesta pequena morada na casa do Pai. E onde é que nós estamos construindo a nossa morada? Porque, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Nós podemos fazer o estudo desta parábola dizendo que ele estava se referindo apenas aos mundos habitados em outros planetas. Mas talvez ele estivesse se referindo também aonde é que nós estamos construindo a nossa morada. É na dor ou é no amor? É na doença ou é na saúde?
É na fé ou no ceticismo? Nós construímos a nossa morada mental a partir das nossas crenças e da nossa perseverança em educarmos-nos não apenas e simplesmente como seres viventes e materiais, mas especialmente como seres espirituais. Tem uma historinha que eu adoro. Um homem morava em uma cidade, e para este homem, essa cidade não era uma boa cidade. Pensava ele, as pessoas aqui são egoístas, são mesquinhas, são maledicentes, por onde eu olho eu vejo a maldade, não quero mais morar aqui. E este homem então decidiu mudar-se para outra cidade. Saiu dessa cidade, malinha nas costas, e foi procurando uma cidade que melhor lhe parecesse. Depois de muitas andanças, passou à porta de uma cidade, e à porta da cidade havia um sábio. Ele perguntou a esse sábio, ele se dirigiu a esse sábio: amigo, eu estou à procura de uma nova cidade para estabelecer a minha morada. O sábio ouviu: pois não, em que posso servi-lo? O senhor mora aqui há muito tempo? O sábio respondeu: desde o nascimento. Muito bem. Como é que é esta cidade? Ele pergunta ao sábio. E o sábio devolve a resposta. Devolve a pergunta: como é que é a cidade de onde você veio? E o andarilho disse: é uma cidade terrível. As pessoas egoístas, mesquinhas, maledicentes. A maldade pulula aqui e ali naquela terra. Por isso de lá eu saí. E o sábio responde: meu amigo, não entre nessa cidade. Esta cidade é absolutamente igual. E o andarilho seguiu seu caminho. Um pouco mais adiante, um novo andarilho passou a porta da mesma cidade e dirigiu-se ao sábio: ô meu amigo, já mais alegre, né? Olha, eu acabei de sair de uma cidade muito legal, mas eu não pude ficar mais lá não, e eu preciso achar uma nova cidade. Como é que é essa cidade aqui? O sábio devolveu a pergunta: como é que é a cidade de onde você veio? Uma maravilha. As pessoas todas gentis, todas muito servis, a alegria pulula aqui e ali, sempre uma alma caridosa, um sorriso, um abraço, um afago, um canto. E o sábio respondeu: pode entrar, meu amigo. Essa cidade é exatamente igual a que você veio. Porque a morada que aquele homem estava construindo mirava o teu coração e a sua fé para o bom e para o belo. Quantas vezes nós estamos distantes disso? Quantas vezes no caminho do nosso trabalho, do nosso estudo, nós não nos damos conta das maravilhas com que Deus nos brinda? De uma criança que corre, de um casal que se ama, de alguém que ajuda alguém, de um pássaro, de um belo nascer do sol, de um belo pôr do sol. Às vezes a nossa morada está na dor, está no sofrimento, vai continuar assim. Outro dia estava escutando uma companheira que estava reclamando. Tinha se separado há 20 anos e não se casava de novo. Homem nenhum queria saber dela. Conversando mais profundamente, ela disse: há 20 anos me separei. Não me esqueço que o meu ex-marido me fez. Oh, homem terrível. Está no coração dela, como é que outro vai entrar? Você precisa desocupar do ruim para que o bom entre. Às vezes a pessoa está procurando emprego e não encontra. O emprego está ali do lado, não encontra, mas está tão presa em processar o antigo patrão que não se deu a oportunidade de educar-se, de profissionalizar-se para conseguir um emprego melhor. Recentemente também, a USP, os médicos divulgaram um estudo sobre pacientes que estavam acometidos do câncer. E descobriram 2 tipos de pacientes, só 2 tipos de pacientes, entre todos os tipos de cânceres que tem. Os que apresentavam maior índice de cura e os que não. E os que não apresentavam o maior índice de cura, quase sempre não se curavam, eles diziam assim:
o meu câncer, a minha dor de cabeça, sente até ciúmes, né? A minha é pior que a sua, né? E o outro, os outros pacientes dizem: eu estou com câncer. Eu não sou câncer. Eu estou com dor de cabeça. Eu não sou a dor de cabeça. Palavras, mas não são só palavras. É conscientização, é hábito. Eu vou usar um exemplo pessoal. Minha mãe tem um problema de saúde que chama fibromialgia, dói tudo. Diz que dói até a foto do RG, segundo ela. E aí outro dia eu estava conversando com ela, eu falei: mãe, mas a senhora tem feito algum exercício, tem feito suas orações? Vou todo dia à igreja, ela é evangélica. Mas está fazendo meditação? Eu faço, vou aqui na casa de não sei o que tem lá, onde a gente faz yoga, faz relaxamento, né? Mas e não passa, mãe? Não passa. E a televisão? O que tem na televisão? O que a senhora tem assistido na televisão? Nada muito especial, né? Um programa aqui, outro ali. Mãe, a senhora não tem assistido esses programas que jorram sangue pela tela? Não, meu filho, não. Aí minha filha ficou doente, eu e minha esposa trabalhamos, nós não podíamos ficar durante o dia com a minha filha no hospital. Primeiro dia que ela foi ficar com a minha filha, ela chegou e ligou a televisão num jornal policial daqueles que voava bala e sangue pela tela, né? Falei: tá aí por que a senhora tem fibromialgia. A gente precisa se informar das notícias do mundo? Não, isso não é informação das notícias do mundo. A informação das notícias do mundo é o que o mundo científico tem buscado para resolver os grandes enigmas e as grandes dores existenciais humanas. As informações sobre o mundo é educar-se para resolver os grandes dramas. As informações sobre o mundo é saber que cada vez mais o número de organizações não governamentais estão atuando para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento. Às vezes a televisão e o rádio dá microfone e câmera para o assassino, mas é muito mais comum que milhões de criaturas ao acordar dizem: eu te amo, para a criatura que está ao lado, faz um gesto de carinho, dedicam-se para o voluntariado. Certamente, meus irmãos, não duvidemos disso, o mundo vai de bem a melhor. Nós é que precisamos construir a morada deste mundo. Começa aqui, na nossa mente. Tem um ditado que diz: você é o que você come. Comer é ingerir. Que tipo de informação nós estamos ingerindo? Que tipo de leitura nós estamos fazendo? Que tipo de música nós estamos ouvindo? O que nós estamos assistindo? Isso tudo faz parte da construção desta nova morada que todos nós queremos construir. Eu trabalho em televisão, em audiovisual, em TV e cinema, e faço isso há mais de 20 anos. Alguns anos atrás, nós fomos, na época eu trabalhava na TV Cultura, e nós fomos fazer uma matéria sobre a baixaria na televisão. E fomos a um programa de televisão, que à época, não vou citar o nome que não vem ao caso, à época esse nosso amigo, radialista, jornalista, era tido como o rei da baixaria. E aí nós fomos entrevistá-lo, né, sobre esse triste título que ele tinha, né? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho 2 patrões. O meu segundo patrão é o dono da emissora. E ele cobra resultados. Eu preciso ter audiência. Porque com audiência entra o patrocinador. Mas esse é o meu segundo patrão. O meu primeiro patrão é que exige que eu faça isso. E o meu primeiro patrão é o telespectador. Porque se eu subo o nível da programação do meu canal de televisão, o meu patrão telespectador vai para o canal do lado, aonde o camarada está descendo o nível da programação, e o meu patrocinador vai junto. Se o patrocinador faz junto, eu perco o meu emprego. Então vejam, meus amigos, como de todas as moradas na casa do Pai são construídas por nós. Nós somos co-criadores.
Que tipo de cocriação nós estamos fazendo? Na nossa casa mental, começa aqui. Às vezes a gente está preocupado, né? O que vai acontecer lá na frente? Meu Deus, como é que... as pessoas morrem de medo da morte. Sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente nunca teve essa ferramenta educativa que é a doutrina espírita. É a primeira vez a maior parte de nós. Então nós tínhamos péssimas mortes. Construíamos a nossa casa no materialismo, porque ainda não tínhamos a ciência do espírito. E quando o organismo biológico deixava de existir, a nossa mente tinha construído apenas e tão somente a matéria. Chegávamos na espiritualidade completamente machucados. Aonde nós vamos construir a morada na casa do Pai? Hoje. Lembremos, o Pai é onipresente. Nós podemos ter 3 tipos de moradas diferentes numa mesma sala. Por exemplo, um consultório psicológico. Nós podemos ter o paciente que está em depressão e sofrimento. Esse está no inferno. A cabeça dele está no inferno. A morada que ele está fazendo está no inferno, porque nesse processo ele ainda está. Temos o outro, que já melhorou um pouquinho, já absorveu o tratamento psicológico, às vezes medicamentoso, já está um pouco melhor, já tem alguns bons pensamentos. Este está no purgatório, no umbral, para nós espíritas, né? Aliás, a gente adora substituir. A gente pegou o purgatório e transformou num umbral e morre de medo dele. Todo mundo morre de medo do umbral, mas que bobagem, gente. E há o outro do lado, que está em tratamento há bastante tempo, chegou lá em grande sofrimento, e ao longo dos anos educou-se quanto às questões da psique, descobriu os seus traumas, os seus medos, os seus dramas, e descobriu a sua potencialidade como espírito. Descobriu até um novo amor. Está amando. Este está no paraíso. Na mesma sala, 3 moradas diferentes. Aonde é que nós vamos estabelecer a nossa morada? E pasmem, chegará um dia, eu espero que não demore, que nós teremos feito um trabalho tão interessante, que o nosso mentor, quem sabe Jesus, vai dizer para a gente: filho querido, sabe onde é que eu te quero? No inferno, para amar, para educar, para resgatar. E ainda que estiver no inferno, eu estarei no paraíso, porque Jesus está em mim. Aonde quer que eu esteja, Jesus está em mim. Se eu estou na prisão, eu estou no paraíso. Se eu estou no hospital, eu estou no paraíso. Se eu estou doente, eu estou no paraíso. Se eu estou sofrendo, eu acredito no paraíso. Então, entre todas as moradas, nós é que escolhemos aonde nós vamos construir. Deus não há de nos deshabitar. Não existe sem morada. Movimento sem morada não existe. Basta que nós direcionemos a nossa lente, o nosso coração, a nossa fé para a espiritualidade com Jesus. Dessa forma, a nossa morada será cada vez mais luz. Obrigado.